Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, e para muitos um pouco assustador, o Apocalipse. Já se perguntou quais religiões acreditam no fim dos tempos e como cada uma delas interpreta esse evento cataclísmico? Pois bem, prepare-se para uma jornada que atravessa culturas, textos sagrados e visões de mundo. Para começar, é importante entender que a ideia de um fim dos tempos, um apocalipse, não é exclusiva de uma única religião. Diversas tradições religiosas ao redor do mundo têm suas próprias versões e interpretações deste evento final. Vamos explorar as principais religiões e como cada uma delas vê o apocalipse. No cristianismo, o conceito do Apocalipse é bastante central e é amplamente baseado no livro de Apocalipse, ou Revelação, ou no Novo Testamento. Este livro, escrito por João, descreve uma série de visões apocalípticas que envolvem a segunda vinda de Cristo, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 1 versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e enviando por intermédio do seu anjo, notificou-as a seu servo João. Apocalipse 6 versículo 1 e 2, e vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Historicamente, a interpretação do Apocalipse tem variado. Durante a Idade Média, por exemplo, muitos cristãos acreditavam que o fim dos tempos estava próximo devido às guerras, pestes e outros desastres. Nos tempos modernos, várias denominações cristãs continuam a estudar e interpretar o Apocalipse de maneiras diversas, com algumas acreditando que estamos vivendo nos últimos dias. No judaísmo, a ideia de um fim dos tempos é referida como o Acharit Hayamim, ou últimos dias. Embora o conceito não seja tão detalhado quanto no cristianismo, há várias referências apocalípticas nos textos judaicos, especialmente nos livros dos profetas. O livro de Daniel, por exemplo, contém visões que são frequentemente interpretadas como apocalípticas. Em Daniel 12 versículo 1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A visão judaica do fim dos tempos é geralmente menos sobre destruição global e mais sobre a restauração de Israel e o estabelecimento de um reino de paz sob o Messias. Ao longo da história, especialmente durante períodos de grande sofrimento, como o Holocausto, muitos judeus reexaminaram essas profecias em busca de esperança e entendimento. No islamismo, o Apocalipse é referido como o Yavum al-Qiyamah, o dia do juízo, ou o As-Sa'a, a hora. O Alcorão e os hadiths, ditos do profeta Muhammad, descrevem vários sinais e eventos que precedem o juízo final, incluindo a vinda de Al-Masih ad-Dajjal, o falso Messias, o retorno de Isa, Jesus, e a grande batalha final. Alcorão 21:1, aproximou-se aos homens o seu juízo, e eles, na verdade, estão em desatenção e desvio. Hadith Sahih Muslim. Por aquele em cujas mãos está minha alma, em breve Jesus, filho de Maria, descerá entre vós como um justo juiz. Desde o início do islamismo, os muçulmanos têm interpretado os sinais dos tempos finais com seriedade. Movimentos apocalípticos têm surgido ao longo da história islâmica, especialmente em períodos de crise política ou social. Hoje, muitos muçulmanos acreditam que alguns dos sinais mencionados no Alcorão já estão se manifestando. No hinduísmo, o conceito de fim dos tempos está associado ao ciclo do Kali Yuga, a última e pior era dos 4 ciclos da humanidade. Este período é caracterizado por declínio moral e caos, seguido pela destruição e renovação do universo. O budismo também possui elementos apocalípticos, particularmente nas tradições Mahayana e Vajrayana, que falam do surgimento de Maitreya, o futuro Buda, que trará uma nova era de iluminação. Muitas religiões indígenas possuem mitos de destruição e renascimento que podem ser vistos como apocalípticos. Além disso, novas religiões e movimentos espirituais, como a fé Bahá'í, também têm suas próprias interpretações do fim dos tempos. Logo podemos ver como diferentes religiões veem o Apocalipse. Mas o que essas visões têm em comum? E o que elas nos dizem sobre a natureza humana e nossa busca por sentido em tempos de crise?
A crença em um fim dos tempos é quase universal. Isso sugere uma preocupação compartilhada com a justiça divina e a renovação moral. Em muitas religiões, os rituais associados ao Apocalipse servem como uma forma de preparação e esperança, oferecendo um senso de propósito e direção. Nos tempos modernos, essas visões apocalípticas são frequentemente reinterpretadas para se alinhar com eventos contemporâneos, como mudanças climáticas, guerras e pandemias. Enquanto exploramos as diversas interpretações do Apocalipse, é importante entender que muitos dos textos sagrados utilizam uma linguagem simbólica. Por exemplo, no livro de Apocalipse do Novo Testamento, encontramos referências a figuras como os 4 cavaleiros do Apocalipse, que simbolizam guerra, fome, peste e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem em Apocalipse 6 e representam calamidades que precedem o fim dos tempos. Estes cavaleiros são frequentemente interpretados como simbolizando desastres globais. A besta e o falso profeta, descritos em Apocalipse 13, são figuras que representam o mal e a oposição a Deus, frequentemente associadas a eventos de grande tribulação e engano. Apocalipse 13 versículo 1, E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. No judaísmo, muitos dos simbolismos apocalípticos são encontrados no livro de Daniel e nos escritos dos profetas. A linguagem simbólica é utilizada para transmitir mensagens de esperança e renovação, mesmo em tempos de grande adversidade. As 4 bestas. Em Daniel 7, as 4 bestas que surgem do mar representam reinos e poderes que governarão a terra antes do estabelecimento do reino de Deus. Daniel 7 versículo 3 e 4 diz, E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, e eu estava olhando, até que as suas asas foram arrancadas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. No islamismo, muitos dos sinais apocalípticos são detalhados nos hadites e no Alcorão. Estes sinais incluem eventos sobrenaturais e catástrofes que indicarão a proximidade do dia do juízo. Al-Masih ad-Dajjal. O falso Messias é um dos sinais maiores e será derrotado por Isa, Jesus, no final dos tempos. O fumo, a besta e o sol nascendo do oeste, são sinais menores que precedem os eventos finais. Alcorão 27:82 diz, E quando o dito recair sobre eles, faremos sair da terra uma besta, que lhes falará, porquanto os humanos não têm certeza em nossos versículos. Apesar das diferenças nas narrativas e simbolismos, há uma convergência interessante entre as religiões e todas apontam para um tempo de grande tribulação seguido de renovação e justiça. Essa convergência sugere uma preocupação comum com a moralidade, a justiça e a esperança de um futuro melhor. Quase todas as tradições falam de um período de grande sofrimento que serve como purificação antes do estabelecimento de um novo reino ou era. Seja Cristo, o Messias ou Maitreya, muitas religiões esperam por uma figura redentora que trará paz e justiça. Nos tempos modernos, a interpretação do Apocalipse tem sido adaptada para refletir as preocupações contemporâneas. A crise climática, os conflitos globais e as pandemias são frequentemente vistos como sinais apocalípticos. Mateus 24 versículos 6 e 7 diz, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. A crença no Apocalipse no fim dos tempos é uma manifestação da busca humana por sentido e compreensão em meio ao caos. Independentemente da religião, essas narrativas oferecem uma estrutura para entender e enfrentar as adversidades da vida. Mesmo nos textos mais sombrios, a mensagem final é muitas vezes uma de esperança e renovação. As religiões nos lembram que, após a tribulação, há a promessa de um novo começo. Embora as profecias apocalípticas descrevam eventos que parecem estar fora do controle humano, muitas tradições religiosas também enfatizam o papel ativo que a humanidade pode desempenhar. Seja através da preparação espiritual, do arrependimento ou da promoção da justiça e da paz, as ações humanas são vistas como cruciais. No cristianismo, os crentes são incentivados a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mantendo a fé e fazendo o bem ao próximo.
A parábola das 10 virgens, por exemplo, enfatiza a importância de estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Mateus 25 versículo 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. No judaísmo, a ênfase está na prática dos mandamentos e na justiça social. A visão de um futuro messiânico é frequentemente ligada à ideia de Tikkun Olam, a reparação do mundo. Miqueias 6 versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. No islamismo, além de seguir os 5 pilares da fé, os muçulmanos são chamados a agir com compaixão e justiça. O conceito de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, ou ordenar o que é justo e proibir o que é errado, é central. Alcorão 3:104 diz: E que haja entre vós uma comunidade que convide para o bem, ordene o que é justo e proíba o que é errado, e esses são os que serão bem-sucedidos. A crença no Apocalipse tem moldado culturas e sociedades de maneiras profundas. Desde a arte e a literatura até a política e a filosofia, as visões apocalípticas influenciaram a maneira como as pessoas percebem o mundo e o seu lugar nele. Muitas obras de arte e literatura foram inspiradas por visões apocalípticas. Obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri e o Apocalipse de Dürer capturam a imaginação e refletem as preocupações de suas épocas. A ideia de um fim dos tempos também inspirou movimentos sociais e políticos. Grupos apocalípticos, como os anabatistas no século XVI, buscaram criar uma nova ordem social baseada em suas interpretações das profecias bíblicas. Interessantemente, muitas narrativas apocalípticas têm pontos de interseção com preocupações científicas contemporâneas. A crise climática, a ameaça de pandemias globais e os avanços na inteligência artificial são frequentemente vistos sob uma lente apocalíptica. Os desastres naturais e as mudanças ambientais são frequentemente interpretados como sinais apocalípticos. A ciência nos alerta sobre os perigos das mudanças climáticas, que podem levar a cenários devastadores que ressoam com as visões apocalípticas descritas nas Escrituras. Romanos 8 versículo 22 diz: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A pandemia de Covid-19, por exemplo, foi vista por muitos como um sinal apocalíptico, refletindo as pestes descritas em várias tradições religiosas. Isso levou a um aumento na busca por respostas espirituais e religiosas durante a crise. O rápido avanço da tecnologia, especialmente no campo da inteligência artificial, também tem levantado questões apocalípticas. A possibilidade de uma superinteligência fora de controle é um tema que ressoa com as preocupações de muitas tradições apocalípticas. Além das interpretações religiosas e científicas, o Apocalipse também é um tema rico para a reflexão filosófica. Filósofos têm debatido o significado do fim dos tempos e o que isso diz sobre a condição humana e a natureza do universo. Filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, exploraram a ideia do absurdo e a busca de sentido em um mundo que parece à beira da destruição. Para eles, a ideia do Apocalipse pode ser vista como uma metáfora para a luta humana por significado. A ética do Apocalipse também é um tema central. Filósofos discutem a responsabilidade humana em face de catástrofes iminentes e como nossas ações hoje podem influenciar o futuro da humanidade e do planeta. A crença no Apocalipse é um fenômeno complexo e multifacetado que atravessa fronteiras religiosas, culturais e históricas. Independentemente da tradição, essas narrativas oferecem uma estrutura para entender o caos e a tribulação, ao mesmo tempo que proporcionam esperança e um chamado à ação moral. Para cada um de nós, o Apocalipse pode servir como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de viver de acordo com valores que promovam a paz, a justiça e a compaixão. Seja através da prática religiosa, da ação social ou da reflexão filosófica, somos convidados a ser agentes de mudança positiva em um mundo frequentemente tumultuado. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Se esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de curtir, compartilhar no seu grupo de WhatsApp e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários sugestões para futuros temas. Que Deus abençoe a todos e nos guie em todos os nossos caminhos. Até a próxima!